Aleluia, aleluia. Fecha seu olho um pouquinho, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, essa oportunidade, Pai, onde nós podemos, Senhor, estar aqui reunidos, recebendo dessa unção coletiva, interagindo contigo, Senhor, e expressando nosso coração para Ti, Pai. Muito obrigado, Pai, porque você nos acompanhou até aqui, Pai. Muito obrigado por tudo que você tem feito em nossas vidas, e eu declaro nesse momento, Pai, mentes destravadas e sadias para receber a palavra de Deus, corações confortáveis para que a palavra caia numa boa terra. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para fluir e fazer como você quer. Sim, eu sou só um canal aqui e eu quero, Pai, Espírito Santo e Jesus, que vocês atinjam cada pessoa nesse lugar e faça com que um degrau seja acrescentado na vida de cada um aqui. Eu creio numa multiplicação generosa acontecendo nesse tempo e nesses dias, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito até aqui, Pai. Somos gratos a você, Pai. Nós nos alegramos, Senhor, por esse tempo, mas nos alegramos mais ainda, Pai, porque sabemos que é apenas o começo de tudo. A sua palavra nos garante que coisas maiores e melhores virão, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Pegue a sua Bíblia na mão, se for celular pode pegar também. Fala assim: essa é a palavra de Deus. E eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer e eu vou fazer exatamente o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia, aleluia. Esse é um tempo de multiplicação, meu irmão. É um tempo de avanço. Eu não sei se você se deu conta, eu estava sentado ali e eu percebi que hoje é o último dia do primeiro semestre. Talvez você não tenha se atentado a isso, é só mais um número. A nossa correria do dia a dia, eu me lembrei. Hoje é dia 30 do mês 6 de junho. Amanhã começa o segundo semestre. Você se lembra de novembro e dezembro? As palavras que nós recebemos nessa igreja? Tem muita coisa acontecendo na sua vida, irmão? Ou você vai precisar acelerar mais ainda agora o segundo semestre? Eita! Eu creio que é sim um ano de multiplicação, grandes coisas em Deus. E a palavra que Ele me deu hoje vai fazer você correr, eu tenho certeza disso. Vai fazer você voar, vai fazer você pegar mais junto com Ele. Hey. Sabe, nesse tempo, tá tudo uma bagunça no mundo, né? É pandemia que está acabando, mas não está acabando. E é a política, e é o preço da gasolina que foi lá em cima. E tem uma bagunça geral no mundo. Mas o que eu venho te falar hoje aqui é que você é resposta de Deus para a humanidade. A igreja, ela é a resposta de Deus para a humanidade. Muitas pessoas aí fora não sabem quem é Deus, não sabem quem é Jesus, muito menos o Espírito Santo. E você está posicionado nesse lugar que você está. Não digo na igreja, mas eu digo na sua vida, para tocar pessoas, para libertar a vida de pessoas, para interagir com pessoas e mostrar quem é Deus para as pessoas. A Bíblia fala que nos últimos dias muitos esfriariam. Mas nós somos a igreja de Cristo, esse papo com a gente não pega. Nós somos a igreja, nós estamos cada vez mais forte. Cada vez que o diabo ele vem com alguma seta, ou seja lá o que for, as coisas dele, nós nos fortificamos mais, porque nós entramos mais em Deus e mergulhamos mais ainda em Deus. Para quem é filho, mergulhado com a consciência de quem é Deus, esse papo de esfriar não funciona. Você pode até acordar algum dia pensando, ai, que dia ruim, mas logo já vem a sua declaração e fala, esse é o dia que o Senhor fez, vou me alegrar, grandes coisas vão acontecer, portas vão se abrir diante de mim, igualmente no shopping center. Sabe que meus dias eles são desse jeito e não é hoje. Há muito tempo eles têm sido desse jeito. Às vezes eu não tenho vontade mesmo, levanto já cansado ou com preguiça. Mas quem fala como vai ser meu dia sou eu. O diabo ele não vai falar como vai ser meu dia. Eu nunca deixo ele falar. De fato, você tem que ser um problema para o diabo e não ele um problema para você.
Quando você acordar, o diabo tem que falar: meu Deus, ele acordou. E agora? Tem que ser desse jeito. Eu vou falar hoje sobre uma vida generosa. Uma vida generosa. E você pode estar pensando assim: isso vai envolver dinheiro? Também. Não só isso. Mas eu creio que é uma boa palavra para terminar o primeiro semestre nosso e começar com toda a força o segundo semestre do nosso ano. Lembra-se? Esse é o ano do 10 em 1. É o ano onde você tem que correr com velocidade. Você não tem que andar, você não tem que caminhar, é o ano de correr. Pelo menos foi isso que Deus estipulou para mim e para você dentro desse ano. Se você está caminhando, pode dar uma carreira aí, porque Deus quer que você corra, mais ainda do que você quer. Talvez você está passando na sua cabeça: eu preciso fazer tal coisa, eu preciso correr, eu preciso acelerar. E você está pensando que é só a sua cabeça falando. Não, é Deus interagindo contigo e querendo colocar velocidade nos seus dias. Pegue isso que a sua cabeça está falando, entenda que o Espírito está falando dentro de você, no seu coração, ou você imagina que é a sua cabeça, mas pegue isso com força e velocidade. Olha só o que eu escrevi aqui. Eita. Um homem próspero. O que é ser próspero? É um homem habilitado ou capacitado por Deus para suprir as necessidades da humanidade, sejam elas espirituais, emocionais, físicas e financeiramente. Eu venho com o que a Bíblia fala: você é próspero. Então você tem que ser capacitado por Deus para suprir a necessidade das pessoas. Seja ela a pessoa que está do seu lado, ou seja ela a pessoa que está no mundo e não sabe quem é Deus. Qualquer pessoa que se relaciona com você, você tem que estar pronto e disponível para interagir com o amor de Deus e fazer com que essa pessoa suba um degrau maior, ande com maior velocidade. Você não tem que ser pedra de tropeço para as pessoas olharem para você e falar assim: não, eita, ele chegou, esse é o homem do fogo, esse é o afogueado. Olha o nosso pastor Ricardo, para dar os recados na igreja ele é afogueado. Só que na cantina ele é afogueado. Só que para pregar ele é afogueado. Só que a vida dele é uma vida de fogo. Isso não te inspira? Me inspira muito. Uma referência para a gente. A nossa liderança é uma referência para a gente. Tem que ser uma referência para mim e para você. Quando você vê os nossos ministros voando, correndo e voando alto, você tem que pensar assim: eita, eu vou junto. Eu estou pensando aqui, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu pensava assim: eu quero pregar. Mas eu não tenho capacidade, não tenho sabedoria, não tenho nada, mas eu quero pregar. Sabe, aquilo queimava dentro de mim. Queimava, eu pensava assim: nossa, eu quero, mas assim, me dá um microfone para você ver, não vai sair nada. E realmente, não sairia nada. Mas eu entendi o tempo de Deus e comecei a me capacitar para hoje eu estar aqui te abençoando. Para hoje eu estar aqui. Eu sei sim que coisas maiores e melhores virão. E se hoje queima aí esse desejo dentro de você, você pode estar como eu estava naqueles dias lá atrás, com o coração sedento de Deus, querendo comer mais de Deus, querendo conhecer mais a Deus, sabe? E se o seu coração está desse jeito, só existe uma pessoa no mundo que pode fazer com que você mergulhe mais profundamente. E é a revelação do século. Esse alguém é você mesmo. O pastor não pode fazer nada para que você mergulhe mais, ele pode te indicar, mas se você não quiser pegar bons livros e comer esses livros, se você não quiser ler a sua Bíblia, ter tempo de oração, tempo de dedicação, tem um livro ali na livraria que é do pastor Rick Renner, o nome do livro é Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias. Olha o tema desse livro. Sabe, você precisa pegar um livro como esse e comer. Um pastor te ensinando como passar nesses últimos dias, como entrar nesses últimos dias e como sair posteriormente desses últimos dias. Você tem que comer livros desse jeito. Para que as pessoas, quando chegarem perto de você, você ter vida de Deus para colocar para dentro delas. Aleluia. Eu quero começar com um texto. Eu quero que você abra, por favor,
em Deuteronômio 28, eu vou começar a te lembrar quem que você é em Deus, o que Deus já fez por você. E você vai ver só, isso tem que borbulhar dentro de você. Eu vou começar a te lembrar o lugar que Deus te colocou, como Ele te criou e o lugar que Ele quer que você esteja. Olha só, aleluia, aleluia. Deuteronômio 28, deixa eu ver o versículo. A partir do 1. Aleluia. Aleluia. Olha só o que a Bíblia fala aqui. Sabe, meu irmão? No passado, existia a lei. E a lei e tudo que aconteceu no passado, todas as promessas que tinham no passado, não morreram lá no passado no Antigo Testamento. A Bíblia fala que hoje, nós, como filhos de Deus, aceitamos a Jesus, todo esse caminho que foi traçado, isso cai sobre nós hoje. Isso cai, isso sombreia-nos. Não, sombreia não. Isso realmente está conectado à nossa vida. E olha só o que a Bíblia fala aqui em Deuteronômio 28. O título desse texto é As Bênçãos. Se atentamente obedecerdes à voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhe ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto do teu ventre e o fruto da terra, e o fruto dos teus animais e as tuas crias, e das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os seus inimigos. Se por um caminho eles vieram contra ti, por 7 caminhos fugirão. Você consegue entender aqui, para começar a nossa noite? Olha só o que Deus está falando sobre eu e sobre você, sobre nós. Ele está falando que você é o povo eleito, que você é a raça eleita, você é a nação santa. De fato, você é propriedade exclusiva de Deus. E Ele está falando, você é bendito ao entrar, você é bendito ao sair. Todas as coisas que você pôr a mão é bendito, até os seus animais. Ele está falando aqui os animais como reprodução, mas tudo que envolve a sua vida é bendita em Deus. Tudo que envolve a sua vida tem que ser guardado por Deus e você tem que prosperar nessas coisas. É isso que Deus está falando aqui. Vamos continuar. No versículo 8. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos celeiros. A bênção... vou voltar. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros. E em todo empreendimento das tuas mãos. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como te tem jurado e contado, que guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andes neles nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamados pelo Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens e do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, o fruto do teu solo, na terra do Senhor jurou a teus pais. O Senhor te dará o seu bom tesouro, o céu para dar a chuva, a terra ao seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará muitas as nações, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não embaixo. E se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno para guardar e cumprir, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, nem de nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para os servirdes. Sabe, olha só o que a Bíblia está falando aqui, que Deus te escolheu, praticamente é isso. Deus te escolheu. Tem muito texto que prova isso para a gente. Abre lá em Deuteronômio 6.
Deuteronômio 6. No versículo 10. Deuteronômio 6, 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes. E quando comertes e fartartes, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Você consegue entender que Deus ele tem algo traçado para nós? Ele começa como promessa, falar que existe um tempo em nossas vidas, aonde as coisas têm que acontecer, aonde casas que nós não construímos será nossa, poços que nós não abrimos será nosso. Por que ele fala poços? Porque é o que tinha de recurso naquele tempo. Só que a Bíblia também fala que nesses últimos dias haveria transferência de riquezas. Transferência de riquezas. Aquilo que está na mão do ímpio vindo para a mão do justo. Você entende como que Deus ele trabalha? Ele começa primeiro a colocar um diagnóstico na nossa mão e começa para a gente poder olhar. E ele começa a falar assim: você vai ter casa que você não vai construir, você vai ter poços que você não vai cavar, você vai ser abençoado ao entrar, você vai ser abençoado ao sair, em todas as coisas que você colocar a sua mão vai prosperar. E ele também fala que haveria transferência de riquezas. Sabe o que eu entendo? Que Deus está querendo chamar a nossa atenção para algo. E ele, olha só isso. Você aceitou Jesus, não aceitou? Você aceitou Jesus pela fé ou você pagou alguma coisa para que isso acontecesse? Pela fé. Alguém pagou aqui para aceitar Jesus? Ninguém, né? Ninguém pagou. E por que olha só, Deus, ele deu o bem maior dele, que é Jesus, que é incomprável, que é o Filho dele, ele deu pela humanidade. E por que você acha que hoje ele não daria junto com ele todas as outras coisas? De fato, o que a Bíblia está tentando falar quando ela cita isso, ela está tentando falar para mim e para você assim: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, elas vos serão acrescentadas. Deus, ele já deu Jesus, que era o bem maior dele para nós. E as outras coisas estão disponíveis para a gente também. As outras coisas a gente tem que entender. E o mundo, a religião, eles começam a colocar na nossa cabeça que eu ganho pouco, então eu sou humilde. E eu tenho que viver com um pouquinho que eu ganho. E que se eu tiver um aumento de salário, sim, eu vou conseguir as coisas. A Bíblia fala sobre humildade. Mas humildade é nada mais, nada menos que você reconhecer a palavra de Deus e começar a praticar. Ser humilde para aquilo que Deus fala a nosso favor. Se Deus está falando que você é abençoado, não importa que mentira que o diabo fale no seu ouvido. Não importa as coisas que você vê naturalmente. Ei, você é espiritual, você tem que ficar com a palavra. Não importa o que o diabo venha te mostrar ou venha te dizer. Deus está falando que você é abençoado e é próspero. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Você é abençoado. Você é próspero. Sabe? E quando a gente entra num fluxo maior em Deus, nós começamos a entender que Ele nos deu Jesus. E todas as outras coisas estão disponíveis para a gente. Mas eu olho o meu salário hoje. Eu não tenho recursos financeiros para comprar uma casa. Mas a Bíblia está me falando aqui. Eu estou colocando você para pensar. A Bíblia está me falando. Eu já dei Jesus. Eu não daria juntamente com Ele todas as outras coisas? A Bíblia fala também assim: se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Olha só o que esses textos estão dizendo para a gente. Jesus, que é o bem mais precioso de Deus, que não tem valor, Deus tem para a gente. E Ele começa a falar para a gente que o melhor dessa terra está disponível para a gente. Se eu quiser,
E se eu ouvir? O que é isso? O que é isso? Se eu quiser, eu quero sim comer o melhor dessa terra. Eita, agora a gente entrou num nível maior. Você está disposto a interagir com a palavra e cumprir princípios bíblicos para que sim, a vida que Deus quer que você tenha, ela comece a fluir através de você? É uma disposição. Você está disposto a isso? Você está disposto a isso? O que eu quero falar para você aqui, eu comecei falando que você é uma pessoa próspera e que o mundo precisa da igreja para esse tempo, para o fim dos tempos. Nós estamos vivendo nisso, no fim dos tempos. É esse tempo. E aí o mundo, ele espera que você e eu, igreja, se manifeste. O mundo espera isso. O mundo quer ver as coisas acontecerem. Quando começou a pandemia, até mesmo quem não era cristão ou quem não tinha religião nenhuma, sabia que Deus poderia fazer alguma coisa. Mesmo quem não tem religião, sabia, agora é só Deus. E realmente, agora é só Deus. Agora é só Deus. Mas o que acontece para que essas pessoas começam a entender de fato quem é Deus? A gente ter uma vida regrada em Deus e fazer com que essas pessoas consigam ver através de nós quem é Deus. Olha só isso comigo. Abre lá para mim, por favor. Em 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9. Aleluia. A partir do versículo 6. A partir do 6. Olha isso. A gente usa muito esse texto aqui para falar sobre oferta, no momento da oferta. Mas se você prestar atenção, o que esse texto aqui está falando para a gente, e você começar a pegar isso para fazer com que isso interaja na sua vida, você vai ver o que vai acontecer. Olha só isso que interessante. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênção, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Vamos dar uma pausa aqui. Quando a Bíblia começa a falar sobre generosidade, uma pessoa próspera, ela é generosa. Concorda comigo? Uma pessoa próspera, ela é generosa. Quando a Bíblia fala sobre generosidade, a Bíblia começa a falar assim, você tem que doar o que está disposto no seu coração. Faça aí, verifica no seu coração e vê o que você quer doar. E o que é doar? Doar é doar na igreja? Também. Mas doar também faz parte de cuidar de pessoas. Faz parte de cuidar da vida das pessoas. Sabe, se você for falar de Jesus para uma pessoa, e essa pessoa estiver com fome, a gente fala tanto sobre isso aqui, e essa pessoa estiver com fome, ela não vai te ouvir falar. Primeiro ela quer matar a fome dela. Então você chega com recurso, você compra alguma coisa para essa pessoa comer, e depois você vai cuidar de falar de Jesus para ela. E ela vai ter interesse em saber quem você é e o que te fez chegar até onde você chegou. Se você chegar na casa de uma pessoa e você vê lá na geladeira, não sei se tem mais isso hoje, antigamente tinha, contas coladas lá, e você percebe que essa pessoa está complicado para pagar as contas. Você sabia que você pode ser generoso ao ponto de ir lá e cuidar dessa pessoa e pagar algumas contas para essa pessoa? De fato, é isso que Deus fez você. Deus fez você para cuidar de pessoas. Nesse tempo, você é um canal de Deus para as pessoas. Vamos continuar lendo aqui para você ver.
Compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua sementeira, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Entenda isso comigo. Eu vou te explicar. Deus, Ele tem um ciclo. Deus, Ele criou um ciclo para que a gente entrasse nele. E a Bíblia está falando aqui, nesse versículo, que Deus, Ele dá semente a quem semeia, mas Ele dá pão para alimento também. Amém? Deus, Ele dá semente para quem semeia, mas Ele dá pão para alimento. E se você é um semeador, Deus, Ele vai te dar a semente. Mas se você não é um semeador, Ele vai te dar o pão. Mas o que você precisa entender, é que a semente, ela não é feita para comer. O seu organismo natural, ele não consegue digerir a semente. Uma semente que frutifica é a semente que é plantada. Se você tiver uma semente e você guardar ela na sua casa por longos anos, não vai acontecer nada com essa semente. Mas no momento que ela cai na terra, ela começa a frutificar. A Bíblia, ela trata o dinheiro como uma semente. E ela fala que existe uma terra fértil, um solo fértil para que seja plantada essa semente. E essa semente plantada, ela vai multiplicar. E essa semente plantada, ela vai trazer frutos. Só que a Bíblia fala também, se você é uma pessoa que planta, se você é um semeador, é Deus que dá a semente. É Deus que dá a semente. Sabe, você pode estar olhando aqui, agora a gente acabou de falar do simpósio, que é um evento extraordinário. Deus pode estar interagindo com pessoas, pode ter pessoas aqui orando para ir no simpósio e não tem dinheiro. E eu te falo, você pode ser resposta de oração para algumas pessoas. E de fato é isso que Deus quer, que você seja resposta de oração para algumas pessoas ou para as pessoas. Deus, Ele quer isso, Deus, Ele quer. E como que Ele faz isso? Deus, Ele vai dar semente e você semeia. E aí, acabou? Não, Deus vai dar mais semente e você semeia. Deus vai dar mais semente e você semeia. Você entende disso? Que a parte de dar semente não é sua, é de Deus. Só que infelizmente, Deus não dá semente para todo mundo. Deus dá semente para quem semeia. As pessoas na igreja entendem prosperidade ou na parte do dinheiro de uma forma errada. Muitas pessoas entendem que Deus escolheu algumas pessoas para prosperar. Deus, Ele tem um carinho especial por meia dúzia de pessoas dentro da igreja, e essa meia dúzia de pessoas Ele faz com que prospere. É o chamado dessas pessoas entrar com dinheiro na igreja. E eu te falo, eu posso até fazer um desafio com você hoje. Você já olhou a vida dessas pessoas que realmente são semeadores? Olha só a vida dessa pessoa e analisa. Se você fizer igual, você vai andar praticamente igual a essas pessoas. Deus, Ele não tem filhos prediletos, Ele criou a humanidade para andar em plenitude de dias. Se Deus faz com que um prospere, Deus também faz com que outro prospere. O problema é que alguns, eles estão interagindo com a palavra. E aí você e eu, a gente quer ter o mesmo resultado sem interagir com a palavra. Eu não sei se você entende isso, mas você ser um canal de Deus para as pessoas, é muitas vezes você fazer coisa para as pessoas que você não faz para você. É você comprar coisa para as pessoas que você não compra para você. Eu lembro de um testemunho do pastor Vinícius, que ele estava na fila do caixa fazendo a compra do mês dele, e Deus falou com ele, paga a compra da pessoa da frente. E ele falou com a Jane, e eles concordaram, Deus deve ter falado com ela também, e pagaram a compra daquela pessoa. Só que aí eles deixaram a compra deles lá e foram embora. A direção de Deus, olha só isso, era para que ele fizesse aquilo. Então ele deixou de fazer para ele, para fazer para outro. Certa vez uma família queria abençoar uma pessoa, uma outra família, e me chamou para ir junto ao mercado. E a gente pegou o carrinho, a gente andava naqueles corredores, e a família falou assim, tudo que eu pegar para mim, a gente vai pegar para eles também. Da melhor marca que entrar nesse carrinho, vai entrar nesse lugar também. E isso mexe comigo. Sabe por que mexe comigo? Porque pessoas generosas vão explodir. Você começa a olhar o resultado da vida dessas pessoas. E aí você fala assim, nossa, é simples. É fácil. Então tente entrar nisso. Não, é fácil porque essas pessoas, elas foram escolhidas por Deus.
Se você quiser entrar nisso, você pode. E olha só, continuando a ler o mesmo texto. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que sempre possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas acontecerão nesse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Está entendendo o que está acontecendo aqui? A pessoa, seja ela cristã ou não seja ela cristã, ela tem necessidade. E você, como um canal de Deus, você chega com recurso financeiro para essa pessoa. E a pessoa vai dar graças a Deus porque chegou recurso financeiro. De fato, quando eu abençoo alguma pessoa, se eu for abençoar o pastor Ricardo, ele vai ser a pessoa que vai receber e vai ser o beneficiário. Mas eu estou ofertando a Deus, então eu estou ofertando a Deus, no qual ele é a pessoa que está sendo beneficiada. E ele vai dar graças a Deus. Mas olha só o que a Bíblia continua falando aqui. No 11, ou no 13. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que crerem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. A Bíblia está falando aqui que quando você supre a necessidade das pessoas, você está falando de Jesus para ela. Você está levando as boas novas de salvação. Muitas vezes a gente acha que boas novas, aí ela fala de Cristo. As suas atitudes remetem a Cristo. As suas atitudes precisam remeter a Cristo. Tirar a pessoa do sufoco, fazer com que ela tenha uma vida mais leve. Isso são boas novas. Quando a gente coloca alicerce para que as pessoas andem numa vida mais tranquila, nós estamos sendo canal de Deus para essas pessoas. Essas pessoas agradecem a Deus e são gratas a Deus porque Deus fez com que chegasse suprimento para essas pessoas. Deus, através de mim e de você, fez com que chegasse suprimento. Eu não sei se você se alegra com isso, mas muitas vezes eu já fui canal de Deus para as pessoas. E isso as pessoas dizendo. Quando eu faço alguma coisa, a pessoa fala assim: meu irmão estava orando por isso. Eita, talvez você não esteja entendendo, mas dentro de você mora o Espírito Santo, que sabe as necessidades das pessoas e sabe o motivo de oração daquelas pessoas. Quando você chega com um recurso, você está transmitindo Deus para aquelas pessoas. As pessoas são gratas a você. Muitas delas ainda falam assim: Deus te dê em dobro. Não, Deus vai dar muitas vezes mais. Eu conheço meu Deus e sei o que Ele garante na palavra dEle. Mas elas são gratas a Deus. Quando elas entram em casa, elas vão orar a Deus e falar: obrigado, Pai, porque você mandou suprimento, porque você mandou o recurso, porque você me tirou desse problema. É isso que Deus quer que nós sejamos nesse momento. Quando a Bíblia fala em trazer alívio, é isso que Ele está falando. Pegar junto, andar, correr junto, fazer com que a pessoa cada dia mais esteja evoluindo em Cristo. Se tivermos que carregar uma mesa, sozinho é muito complicado, mas pegando um do lado, o outro do outro, se torna fácil, e carregamos ela para qualquer lugar. Entende isso? É um princípio: pegar do lado, pegar junto, andar no mesmo caminho, expressando Cristo para as pessoas. Olha só aqui, no 14. Vou voltar no 13. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. Eles orarão por vocês com profundo afeto por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa que nem palavras conseguem expressar. Eita! Olha o que a Bíblia está falando aqui. Pensa comigo. Uma pessoa está passando necessidade, eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu vou lá e supro a necessidade dessa pessoa. Essa pessoa vai dar graças a Deus, porque chegou o suprimento, e essa pessoa vai orar por mim. Só que como eu sou um semeador, Deus vai dar mais semente, eu vou e abençoo outra pessoa. E essa pessoa vai dar graças a Deus e vai orar por mim. Está dizendo tudo aqui isso, e vai orar por mim. E Deus vai dar mais semente, eu vou levar para outra pessoa. Você entende isso? É um ciclo, e esse ciclo não para. O pastor tem pregações no canal dele falando sobre esse ciclo. E o desejo nosso é que entremos todos nesse ciclo.
Para quê? Para que essa igreja não tenha nenhum desempregado, todos sejam supridos, todos sejam prósperos, todos sejam um canal de Deus para a vida das pessoas. Você entende isso? Fica claro para você? Deus dá semente, mas eu não tenho. Alguma coisa você tem. Deus nunca vai pedir nada de você sem que você possa executar. Se Deus está te dando essa palavra hoje, para você interagir com pessoas, alguma coisa você tem. Alguma coisa você tem. Você entende que pessoas estão orando a Deus para receber algumas coisas, talvez necessidades ou talvez mimos. Olha só isso. Meu pai morreu faz muitos anos, faz quase 10 anos. Ele estava no hospital. E ele estava com câncer. E era dia 31 de dezembro. A gente foi no hospital visitar ele e a gente ia voltar para casa para passar a ceia, né, o ano. E eu estava no hospital com ele, era 10 horas da noite. E ele falou para mim assim: eu não quero passar a noite aqui. Me leve embora, amanhã você me traz de volta, eu quero passar essa noite em casa, me leve embora. Eu fui falar com o médico falou, não tem como, no estado dele ele não pode sair, vai ficar aqui. E eu deixei meu pai lá, e vindo embora com a minha mãe, e deixei meu pai lá, e ele falando assim, eu quero ir embora. Minha mãe ficou lá com ele e eu vim embora. E eu quero ir embora. Eu falei, não tem como ir embora, porque o médico não deixou. E eu vim no carro. Ele estava lá na Santa Casa. E eu vim no carro e eu vim orando a Deus. Falei, pai, naturalmente meu pai não tem como passar essa virada de ano em casa. Naturalmente não existe hipótese. Mas eu sei em quem eu confio. E na verdade eu venho aqui interceder por ele em oração. Sabe o que meu pai quer? Um mimo. Ele está falando para mim no hospital, estou falando assim com Deus. Relacionamento com Deus. Ele está falando para mim no hospital, Deus, que ele só quer passar a noite em casa. E amanhã ele volta. Eu já fui conversar com o médico, então eu não acredito que no natural vai acontecer. Mas eu sei em quem eu confio, eu sei em quem eu estou guardado, eu sei aonde eu estou alicerçado. E eu falando com Deus, eu falei assim, pai, concede esse mimo para o seu filho. Só isso. Eu saí de lá, era 10h30, 10h20, antes de eu chegar na minha casa, o meu telefone toca. Era minha mãe. Aí eu olhei e comecei a chorar. Desliguei minha mãe. Comecei a chorar. Parei o carro e comecei a chorar. Eu já sabia o que estava acontecendo. Eu já sabia. Peguei, retornei a ligação para ela. Falei, oi mãe. Ela falou assim, seu pai está de alta, vem buscar ele. Sabe que hoje, pessoas estão orando a Deus e elas não querem somente pagar contas. Não, Deus tem carinho especial pelas pessoas, como tem por mim e por você. E quer também que as pessoas vivam o melhor dessa terra. E você está disposto a ser um canal de Deus para essas pessoas? Você está disposto a interagir com Deus para pagar um McDonald's para alguém? Talvez alguém pode estar orando por um McDonald's e você está pensando assim, não aguento comer mais lanche. Eita! Seja um semeador. Escuta a voz de Deus. Abençoa as pessoas. Seja um canal de Deus para trazer liberdade para as pessoas. As pessoas vão crescer em Deus, mas você pode estar junto com ela, pegando na mão e condicionando e carregando. Sabe, pessoas passam sim. Eu passo, já passei, não passo mais, mas já passei por alguns problemas financeiros. E eu estou lá pensando, pai, eu fui negligente, gastei muito no cartão, e agora a responsabilidade é minha. Não é, você foi negligente, mas a Bíblia fala que quando nós confessamos o nosso pecado a Ele, Ele vai pegar o nosso pecado e Ele vai jogar no mar do esquecimento. De fato, você pode ser canal para uma pessoa, e você não vai errar mais, você sabe o que você passou. Eu não estou falando sobre ser negligente, eu sempre falo sobre seriedade em Deus. Nós somos crentes, nós somos sérios. E nós temos sim, organização nas nossas finanças e com as nossas coisas. Nós temos. Mas se algum momento acontecer, Deus conhece o nosso coração, sabe que aquilo não foi proposital, aconteceu. Mas eu quero entrar num outro lugar. Seja o canal de Deus para abençoar alguma pessoa. Seja a resposta de oração. Pessoas estão esperando. Sabe o que vai acontecer? Você
é um semeador. Deus te dá semente, você vai abençoar a pessoa ora, agradece a Deus e ora por você. Só que daqui a pouquinho, essa pessoa passa a ser um semeador também. E daqui a pouquinho essa pessoa está organizando, ajudando pessoas e está levando as boas novas de salvação para as pessoas. E mais pessoas estão sendo gratas a Deus e estamos alcançando o maior número de pessoas. Por muito tempo, falar de dinheiro era um problema dentro da igreja. Enquanto for um problema para você o dinheiro, meu irmão, enquanto isso não for falado, vai continuar sendo um problema. O dinheiro ele tem um lugar nas nossas vidas. Ele é importante sim, mas ele não é o nosso Senhor. Ele foi criado para nos servir. Para nos servir. Enquanto o dinheiro não estiver sendo falado dentro das igrejas, ele vai começar a ter o coração das pessoas, porque as pessoas não sabem o que é isso. Você sabia que pessoas estão tão presas ao dinheiro, que não têm o dinheiro, mas têm o coração preso ao dinheiro? Fazem com que o dinheiro seja o senhor delas, mesmo sem ter dinheiro. Mesmo sem ter dinheiro. Você tem dinheiro? Não. Ah, mas eu sou preso ao dinheiro. Geralmente as pessoas não falam isso, mas é isso que acontece. Muitas vezes a pessoa nem sabe disso. Quando não sabe? Quando tem alguma coisa lá e sabe. Tem algum dinheiro guardado para um propósito específico e Deus dá uma direção. Faça tal coisa. A igreja está em obra, dê na igreja. Aquele irmão, abençoa aquele irmão. Você fala assim, e o meu propósito? Eu sou organizado, Deus, você sabe disso. Eu estou planejando isso há muito tempo. Aí Deus fala assim, quando você entregar isso para mim, quando isso for responsabilidade minha, eu vou cuidar da sua vida. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe, quando a gente interagir com Deus, aí sim, nós começamos a entender o plano redentor. E entender que se Deus deu Jesus, que era o bem mais valioso para Ele, com Ele nos dará todas as outras coisas. E nós começamos a entender que a responsabilidade passa a ser de Deus, porque Ele vai dar semente. Quando a gente pensa em semente, a gente imagina que se eu quiser se Deus vai me dar sementes, hoje, se eu for pedir para você uma semente de laranja, aonde você procuraria essa semente de laranja para me dar? Se eu falar para você assim, eu te dou R$10 agora, arruma uma semente de laranja. Aonde você procuraria essa semente? Dentro da laranja. Só que você sabe que Deus ele não está preocupado com o fruto? Ele vai te dar semente, mas Ele não vai te dar um saquinho de semente para você plantar. Ele vai te dar o fruto. Você aproveita o fruto e planta a semente. E isso, pessoas são gratas a Deus. Voltou no mesmo ciclo. Você recebe o fruto, planta a semente. Você recebe o fruto, planta a semente. Você começa a entender que você consegue comprar coisas caras sem depender do seu salário. Você começa a entender que o seu salário daqui a pouco vai ser o seu dízimo. Sabe por que isso? Quando eu ensino no discipulado sobre dízimo e oferta, eu começo falando assim, dízimo é 10% do meu salário, correto? Não é correto. Dízimo é 10% de tudo que passa na sua mão. Porque se você for obediente nas finanças, Deus vai fazer aumentar e superabundar tudo na sua vida. E se você ficar dando somente os 10% do seu salário, você não vai conseguir romper. É tudo que passa na sua mão. Você entende isso? Porque Deus ele quer te aumentar, Deus quer te levar em caminhos longos, Deus quer te levar em lugares altos, mas só depende de você. Só depende de você. Você está disposto a interagir com Deus e ser esse canal de Deus para as pessoas? Eu lembro do testemunho que o Ricardo contou do Vando, que na madrugada ele recebeu uma orientação de Deus e ele para levar um dinheiro para o Ricardo. Ele estava voltando para casa, bateu lá na janela do prédio. Pastor, Deus mandou, seja rápido para interagir. Ei, mas ele estava dormindo, mas eu estou levando bênção para ele. Seja rápido para interagir. Eu sou rápido, por quê? Porque eu sei que se eu ficar pensando, eu não vou fazer. Eu comecei a pensar, ai, mas será, mas e a conta, não vai fazer nada. Agora se Deus falou, tá feito, acabou. Deus falou, tá feito, acabou. Deus falou, tá feito, acabou. E eu não estrago, não corrompo o meu coração.
O que o diabo me mostrar posterior a isso, meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu penso ou que eu peço. E Ele vai fazer com que essa oferta que eu dei, com isso que eu rompi, vai se multiplicar, vira uma semente, vai nascer uma gigantesca árvore. E essa árvore vai abençoar não só a mim, aos outros também. Essa é a minha confissão. Essa é a minha confissão. Porque eu sei porque sei que Deus, Ele não mente, Ele não se arrepende. Se Ele falou na palavra dEle, mesmo que seja há mais de 2000 anos atrás, Ele está disposto a fazer isso hoje por você. Isso hoje por você. Deus está esperando você pegar o que você tem de recurso na sua mão hoje e começar a interagir com Ele. Sabe, meu irmão, você pode estar pensando que eu vim aqui para tirar seu dinheiro do seu bolso. Meu coração hoje, eu acredito que está igualzinho Paulo, quando ele estava falando aos Filipenses, no capítulo 4, que recebeu a oferta, e ele falou assim para os Filipenses: eu recebo a sua oferta, não pelo que ela pode fazer por mim, ou porque eu quero o dinheiro de vocês. Eu recebo porque sei o que essa oferta vai fazer na vida de vocês. Eu estou aqui com o coração igualzinho, sabendo que você vai romper em Deus, porque você está cumprindo princípios, e coisas vão acontecer na sua vida. Não, eu não estou preocupado se você vai dar alguma coisa. Não, eu quero que você aumente, eu quero que você evolua. Eu quero que você realmente seja grande em Deus. É por isso que eu estou falando sobre esse assunto para você. Eu tenho visto diariamente pessoas rompendo em Deus. E comece a olhar pessoas perto de você. Pessoas que são generosas, que estão ao seu redor, estão perto de você, estão junto com você. Sempre vão ter mais. Você não sabe de onde vem. Eu estava com um pastor há uns dias atrás, e eu estava almoçando com ele, a gente foi pagar a conta, eu fui pegar minha carteira, ele olhou para mim e falou assim: você nunca vai pagar uma conta quando estiver comigo. Eu sei a escola que eu vim. Aí eu olhei, ele já pagou, e você sabia que aquilo ficou na minha cabeça? Fiquei meditando naquilo. Aí eu conheço a vida desse pastor, começo a olhar as coisas que acontecem com ele, falo: cara, como que ele chegou a ser tão grande assim? Generosidade, não tem outra palavra. Generosidade. Enquanto você estiver olhando para os seus recursos e aquilo que está na sua mão, certamente você vai ficar em um lugar pequeno, você não vai conseguir romper. Mas quando você estiver olhando sobre Deus falar que você vai ser suprido por aquilo que está nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, que quer dizer que você vai ser suprido pelo governo dos céus, aí não tem limite, meu irmão. Aí não tem limite. Aí você começa a entender que não é o seu salário que vai pagar a sua casa. É Deus, porque Ele é seu Pai. Não é o seu salário que vai pagar o seu carro. É Deus, porque Ele é seu Pai. E você tem interagido com Ele, você tem entrado nesse fluxo. É tão gostoso, meu irmão, você ouvir que você foi resultado de oração para uma pessoa. Isso é impagável. Mas não é para a gente ser resultado para uma pessoa. Nós somos esse canal de Deus. Eu queria chamar a banda, por favor. Nós somos esse canal de Deus para interagir com Deus e trazer liberdade e libertação para as pessoas. Eu acredito que você está me ouvindo e Deus está falando com você. E Deus sabe os lugares que você passa e os lugares que você frequenta e como é a sua casa. E alguma coisa você consegue fazer. Alguma coisa que seja. Se você entendesse quão importante é as atitudes que nós temos em Deus, você seria rápido para interagir com Ele. O problema é que a nossa cabeça questiona: será que é? Quando a gente lê um texto desse, dizendo que Deus, Ele é responsável por dar semente para aquele que é o semeador, que dúvida fica no seu coração? É Deus falando. Não sou eu que estou inventando, é Deus que está falando através da palavra dEle. Hoje, Jesus poderia estar aqui falando a mesma coisa, porque Ele e o Pai são um, não é isso? Ele poderia estar aqui pregando para você e falando a mesma coisa. E quando você escuta a palavra de Deus, entendendo que isso pode multiplicar e fazer superabundar em sua vida, aí sim, você consegue entrar em lugares, sabe, portas que não existem,
como a Bíblia fala, sabe, janelas dos céus abertas e bênção, sem medida sendo derrubada, que você não vai ter onde guardar. Não, mas eu não quero tanto, eu quero só um pouquinho para mim. Para de ser egoísta. Você está aqui como um canal de Deus, como um supridor de pessoas. Deus te fez próspero para você ser uma bênção para as pessoas. Deus te abençoou para você ser uma bênção para as pessoas. Enquanto você tiver somente para você, Deus não consegue fazer nada através de você. Mas quando você começa a interagir, aí sim Deus pega junto contigo. Aí Deus pega junto contigo. Vamos cantar? Hey.